muito boa noite. Mais um dia de encontros, de boa conversa. Hoje eu vou receber uma queridíssima, que é a Larissa Toledo, e a gente vai discutir e conversar a respeito de um tema tão importante, que é tão importante para o nosso dia a dia. Enquanto a gente vai esperando as pessoas chegarem e o Insta avisar que a gente está por aqui. Boa noite, Cris. Boa noite. E a gente vai esperando o Insta avisar, a Lari chegar, que hoje a gente vai conversar sobre que o ideal nem sempre é o possível. E esse tema é, de fato, tem bastante papo pra gente bater aqui. A Lari é uma pessoa deliciosa. Vocês vão perceber o quanto, boa noite, o quanto ela é descolada, ela é psicóloga, ela tem bastante experiência na área. Então a gente vai ter uma conversa bem gostosa daqui a pouquinho pra gente falar sobre esse tema. Ela já chegou. Deixa eu só fixar o tema aqui, Lari, que eu já te chamo. O ideal nem sempre é o possível. Opa! Enquanto a gente não entra, eu vou pedir para vocês que já estão aqui com a gente, para vocês mandarem coraçãozinho durante as lives pro Insta, mandar para mais pessoas, para mais mulheres virem se beneficiar desse conteúdo e usar o aviãozinho daqui de baixo para chamar 4, 5 amigas. Chama lá pra gente poder fazer essa roda de conversa bem deliciosa. Deixa eu chamar a Lari aqui. Ela já vai entrar. Aí, deixa eu virar aqui a minha câmera. Ela sempre abre da maneira errada. É tão engraçado, sempre abre do outro lado, né? É impressionante. Pois Opa, virou. Pronto, agora eu tô aqui. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Dani. Muito obrigada pelo convite. Imagina, um grande prazer. Eu estou muito feliz, na verdade, de te ter aqui, de fazer mais um bate-papo com você. A gente já fez há um tempo atrás, mas eu estou muito feliz de te receber aqui de novo, Lari. Eu também estou muito feliz. Muito obrigada. Que delícia. Lari, antes da gente começar a conversar sobre esse assunto extraordinário, que aqui tem papo, eu queria que você se apresentasse e contasse quem é Larissa Toledo. Eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia de casais e famílias, neuropsicóloga, né? Faço atendimentos online desde 2019, antes da pandemia, eu já atendia somente online, né? E também tenho lá um conteúdo no meu Instagram. Maravilhosa. Eu queria te pedir um favor, eu não sei se para você fica bom. Eu tô achando que os comentários estão muito na sua cara. Eu posso tirar os comentários, depois a gente abre para quem quiser perguntar pra gente? Você se incomoda? Claro. Não, de forma alguma. Porque tá bem na tua cara. Agora eu preciso só aqui, lembrei. Desativar os... Agora foi. Porque fica bem na cara, daí não dá para ver você, daí não tem graça. Tem que mostrar essa cara linda aí. Ô, Lari, e o nosso tema de hoje é extraordinário, né? A gente vai falar sobre o ideal nem sempre é o possível. Como é que você enxerga isso no dia a dia? Como é que você enxerga com seus pacientes para a gente conseguir introduzir esse nosso tema, Lari? Então, a gente está numa sociedade que tem muitas demandas hoje, né? Então, as pessoas conseguem localizar a gente 24 horas por dia, né? A gente tem um aparelho que nos conecta com o mundo todo em tempo real. E isso quando a gente não tem 2 desse aparelho ou mais. Então fica muito complicado. Né? A gente acaba recebendo uma série de demandas. E a gente quer suprir todas. Então, por exemplo, né, no seu celular, eu tenho certeza que você tem o WhatsApp instalado, você tem o Instagram, você tem o Facebook. E talvez tenham outros aplicativos, outras redes. O que acontece? Cada vez que você recebe uma notificação, que aí tem aquele barulhinho, aquele sonzinho, você fica curiosa para saber o que é. E se for algo que você achar que deve responder, você tenta responder aquilo. Né? E isso te distrai de você exercer o seu trabalho, se você está montando um texto, por exemplo. Isso te distrai se você está num almoço de família.
Isso te distrai se você está fazendo a leitura de um livro ou assistindo um filme, uma série, até no seu momento de lazer. Então, é como se nós fôssemos sequestrados o tempo todo por essas demandas. É verdade. O tempo todo. E aí a gente fica se sentindo obrigada a corresponder àquela demanda. Só que a gente não quer corresponder de qualquer forma, a gente quer corresponder na excelência. E fazer todas as nossas obrigações e mais corresponder a essas demandas na excelência gera uma autocobrança excessiva. As pessoas não estão aguentando mais. E aí tem estresse, ansiedade, esses transtornos que, né, são complicados. E que estão aí a 1000 por hora, né? Estão aí a torto e a direito, e as pessoas estão sofrendo sim com essas síndromes, né, Lari? Mas tem um outro lado também da moeda, que a gente quer corresponder, a gente quer fazer esse trabalho ideal, né? A gente quer entregar o melhor, quer corresponder, mas o outro lado também tem uma cobrança muito grande, tem uma expectativa muito grande. Então acaba tornando-se um círculo vicioso, porque a pessoa que manda quer uma resposta imediata, a pessoa que recebe se sente na necessidade de responder imediatamente e fica nessa iminência do outro ficar cobrando do outro, dizendo, puxa, mas nem me respondeu. Eu já mandei já faz 5 minutos. Não é? A gente acaba perdendo até o tempo do relógio. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela disse para mim, a gente perdeu tanta noção do tempo que às vezes a gente chama Uber e olha, 7 minutos para chegar, você cancela. Porque é um imediatismo de ter que fazer tudo para ontem, né? Exatamente. A nossa sociedade, ela é imediatista, né? Então, por exemplo, se alguém te manda um vídeo de 5 minutos, você pensa assim, nossa, vou ter que arrumar 5 minutos para assistir esse vídeo. Entendeu? Né? A pessoa te liga, você evita atender. Fala, não, escreve na mensagem que aí a hora que eu tiver tempo eu olho e aí eu respondo depois. Porque a gente não quer perder tempo. Tudo para nós está implicando da gente entender que estamos perdendo tempo. E é isso que a gente tem que refletir muito, sabe, Dani? Porque tem coisas que a gente não está perdendo tempo, a gente está investindo tempo. Exatamente. Ô, Lari, e isso fica distorcido. Para você tá bom ou tá travado? Porque para mim está bem travada. Vamos ver se as pessoas estão dizendo que você tá travado. Vamos perguntar aqui para nossos. A imagem tá travada, para mim tá travada. A imagem tá travada, o som tá rolando legal, mas só a minha imagem tá travada. A sua para mim não tá ótimo. A sua imagem tá travada para mim também, tá chegando só a voz. Não, o meu Wi-Fi tá certo. Tá. Você quer que eu saia e entre de novo? Vamos tentar, porque de repente a conexão vem melhor. Tá, então fica aí que eu já venho. Vamos lá. Vamos esperar a Lari voltar, porque a internet dela estava meio ruim, a imagem tá travada, isso. Travada a imagem, obrigada. E a gente fica sem tempo pra gente. É exatamente isso, Ana. A gente fica sem tempo porque a gente fica numa demanda tão louca de querer exatamente o que a Lari estava falando. A gente fica querendo atender todas as nossas necessidades que a gente já tem. A gente já tem as nossas demandas do dia a dia. E ainda a gente fica querendo corresponder mais a toda essa internet e toda essa conexão que a gente acaba tendo no nosso dia a dia, né? Vamos ver se a Lari volta agora. Ela já pediu aqui de novo. Vamos ver. A imagem tá ruim. Vamos ver. Tô morta. É isso, Ana. A gente chega no final do dia, tem dias que a gente tá tão exausta. Tem dias que a gente tá de uma forma tão acabada que a gente não sabe exatamente o que é. E muitas vezes a gente nem faz muitas coisas físicas, mas a gente tem uma cobrança interna que é uma loucura. Aquilo de dar conta, de ser profissional, de ser mãe, de ser mulher, é exatamente isso, Ana. A gente já tem os nossos papéis no nosso dia a dia. A gente já faz as nossas funções do dia a dia. Mas tudo aquilo que a gente tem a demanda exterior. Tem as pessoas cobrando a gente para dar respostas rápidas. Tem a gente querendo corresponder a isso de uma forma muito rápida. Não está conseguindo participar. Acho que a internet da Lari não está boa. Vamos tentar de novo, Lari. Não quero nem falar exatamente isso.
E a gente fica numa situação, e aí a hora que você escreveu, né? E aí eu fico morta. Fica morta porque a gente fica com um furacão dentro da gente. Você sabe que esses dias eu me peguei tão acelerada? Então a gente tem que ter, eu sempre falo, repito e vou repetir quantas vezes forem necessárias. Primeira coisa que a gente precisa na vida é ter consciência. A gente tem que parar e começar a ouvir as nossas demandas internas antes das demandas externas. Então eu vou contar que essa semana eu estava tão acelerada, tinha tanta coisa para resolver. Voltou. Agora eu voltei. Voltou, agora veio com tudo. Gente, eu vou tirar os comentários, porque tá na cara da Lari, depois eu abro pra gente bater papo. Lari, eu tava, só para concluir meu raciocínio, eu tava contando, eu tava dizendo, na verdade, o quanto a gente tem que estar atentas às nossas vozes internas, às nossas demandas internas, né? Porque essa semana eu me peguei tão acelerada, que eu fui perceber que eu tava acelerada exatamente pela palavra mágica que você falou, por distração. Tinha tanta coisa para eu resolver, eu tava tão fora, que eu nem fiz se respira. E aí eu fui perceber que eu estava tão acelerada, a hora que eu senti meu coração batendo mais forte, eu falei, opa, pera. E a hora que eu parei para prestar atenção, eu falei, gente, o tanto de coisas que tem na minha cabeça. Eu não estou ouvindo as minhas necessidades internas e estou querendo cobrir todos os buracos do lado de fora. Então essas distrações que a gente vive, essas demandas que a gente tem, que foi que a Ana estava falando agora há pouco, de ser mãe, de ser filha, de ser profissional, de cuidar da casa, pelo amor de Deus. E aí, como se não bastasse, a gente pega ainda um pouquinho do vizinho, a gente pega um pouquinho da amiga e a gente vai sobrecarregando cada vez mais. E quer dar conta com excelência, né, Lari? E aí não dá. Exato. Não tem como, não tem como. E você pode perceber, Dani, tudo hoje é urgente. Tudo hoje é para ontem. Né? Se você está ali na rede social, você sempre se depara com o seguinte pedido. Ah, eu preciso de um bolo de aniversário de 5 andares para hoje. Para hoje. Né? Como é que uma confeiteira vai ter tempo de elaborar um bolo de aniversário de 5 andares no mesmo dia? Né? Alguém consegue fazer X coisa para hoje? Eu preciso para hoje. Esse é o pedido, né? E assim, tá cheio desses pedidos nas redes sociais. E por que que sempre tem esse pedido para hoje? Porque as pessoas fazem tudo no limite. Elas vão tendo tantos compromissos, tantas obrigações, que fica tudo ali no limite. Ô, Lari, e aí você percebe o quanto as pessoas ficam cada vez mais procrastinando, e aí a hora que chega nesse limite, a cobrança aumenta? Porque daí começa a falar, ai, que burra, se eu tivesse pensado antes, nossa, se eu tivesse tomado a decisão, se eu tivesse falado... E aí aumenta a cobrança e aí gera maior ansiedade? Gera maior ansiedade porque gera culpa. Né? Se eu tivesse me preocupado com isso antes, eu teria feito essa tarefa na excelência. Mas agora eu vou ter que fazer correndo para me livrar dela, porque tem alguém me cobrando, eu preciso suprir essa demanda. Aí começa a gerar culpa. A culpa gera ansiedade. Né? Se você se sentir culpada de alguma coisa, você vai começar a sentir ansiedade. E aí o que acontece? A ansiedade não é só aquele movimento que a gente faz de ficar acelerada, né? Ter os batimentos cardíacos acelerados, como você ficou. Ela também tem um componente, sabe, Dani, que paralisa a gente. Tem ansiedade que é paralisante. A gente fica com a cabeça a mil, mas a gente não consegue resolver nada, a gente não consegue pensar em nada, a gente não consegue fazer nada. Não sai do e aí lugar. O que acontece? Ela vai procrastinar mais outras coisas. Ela vai entregar outras coisas no limite. Ela vai se culpar de novo. Ela vai ter mais ansiedade. E aí você percebe que ela fica rodando, né, sem parar, no mesmo problema, no mesmo ponto. A pessoa fica girando e não sai desse looping. É um looping infinito. É verdade. Eu costumo dizer que a culpa é a gasolina da repetição. A hora que a gente sentiu culpa, você pode estar certa de que você vai repetir o mesmo círculo vicioso. Que você vai patinar no mesmo lugar, né, Lari? É isso. E aí a gente vê isso, inclusive, em adolescentes, né? O quanto isso não é exclusivo dos adultos hoje em dia.
É óbvio que a gente, eu falo para mulheres, você também, é óbvio que tem essa demanda feminina, né? Porque a gente naturalmente acaba querendo ser mais cuidadora, querendo resolver mais os problemas, até por conta da função materna, né? Mas eu tenho percebido isso demais em adolescentes. Sim. Muito, porque além dele ser imediatista, sabe, Dani, ele tem outra característica que é da adolescência que é muito difícil, eles são muito impulsivos. É verdade. Então, eles são imediatistas e impulsivos. E aí, a hora que eles se culpam, eles têm aquele ímpeto de impulsividade, que vem da ansiedade. E aí, eles fazem, às vezes, muitas bobagens, que depois eles se arrependem e se culpam ainda mais. Sabe aquela coisa de você querer consertar um erro com outro erro e outro erro? É o que eles vão fazendo. E é tão lindo. Você sabe que é lindo assim, eu pensei uma coisa, por isso que eu soltei o lindo. As constelações familiares, a visão sistêmica dessa frase do nosso tema, fala de um lugar tão lindo, porque diz assim, toda criança idealiza. Então, idealiza o mundo ideal, toda criança idealiza o pai e a mãe, toda criança tem muita ideia idealizada. Só que a gente cresce e esquece de adultecer a nossa criança e muitas vezes a gente vive num mundo ideal. E isso gera uma frustração tamanha, porque a gente está com a visão da nossa criança dentro da gente. Então, hoje, eu liberei uma aula da Jornada do Universo Feminino que fala exatamente sobre o adultecer. A importância da gente começar a perceber que a gente tem que colocar a nossa adulta na frente. Óbvio que tem que acolher a nossa criança, óbvio que tem que olhar para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, mas enquanto a gente vive no mundo ideal, a gente se frustra o tempo inteiro. Porque a gente fica imaginando como seria, ou como poderia, ou como ficaria, e fica lá na frente a famosa ansiedade, a famosa frustração. Exato. Porque nunca vai ser do jeito que a gente projeta muitas vezes. Então, o adultecer significa você olhar exatamente para onde você está e ganhar consciência. O que é que está acontecendo aqui e agora. E prestar atenção nessas distrações que a gente tem. Eu brinco é um modo de falar, porque as redes sociais são maravilhosas. Eu estou trabalhando nas redes sociais, você também. Sim. A gente coloca bastante conteúdo, mas é um ladrão de tempo pra gente, Lari. Se a gente não presta atenção, não está presente no que a gente está fazendo, passa horas na rede social só rolando. E esse plim da mensagem que você disse é altamente viciante, assim como o rolar a tela. Tem estudos sobre isso que é muito importante a gente prestar atenção, estar presente nas nossas atitudes, né Lari? Exatamente. Com relação às notificações do meu celular, são todas eles silenciadas. Meu celular, ele vive silenciado. Eu também. Porque senão eu não consigo fazer outras coisas. Fica muito difícil, né? Eu tento também, por exemplo, entrar na rede social, né, de forma objetiva. Se eu tô ali, se eu vou entrar para trabalhar, eu tenho do meu lado, no papel, o que eu preciso fazer para eu me direcionar. Porque senão, realmente, a gente entra para trabalhar, Dani, e a gente vai curtindo o post de um, comentando o post de outro, dando opinião numa coisa, né? Tentando entender outra que a gente leu ali, às vezes não ficou muito claro aquela informação, aí gera curiosidade, a curiosidade faz o quê? Gera ansiedade. E aí a gente quer saber direitinho o que a gente leu ali, né? E entendeu pela metade, a gente quer entender por completo. Né? De repente a gente está vendo lá a vida do artista, e aí quando vê, você ficou ali 1 hora que você tinha que trabalhar e você não fez nada. Então eu entro com um papel do lado para eu realmente ficar direcionada, né? E marcando o tempo no relógio, para eu não me perder, porque às vezes eu entro direcionada certinho, mas se alguém vem falar comigo de um outro assunto, foi. Eu fico imaginando você que lida com a rede social, você dirige um grupo muito grande de muitas mulheres. Eu acho que esse foco tem que... É a presença, né? É o direcionamento do que você vai fazer, né, Lari? Eu tive que aprender a limitar tudo isso. Porque, por exemplo, lá no Enjoy, que, né, é esse grupo de 5.000 mulheres,
né? O tempo todo tem alguém me marcando para alguma coisa, tem alguém me mandando inbox. O inbox do Facebook eu nem tenho no celular, aquele Messenger eu não tenho. Porque aquilo para mim gerava tanta mensagem, tanta coisa. Lota. Aí eu tirei aquilo, eu falei, não, eu não vou ficar com o Messenger. E eu falei, ó, quem quiser me chama no WhatsApp, porque fica concentrado numa coisa só. Porque senão eu tenho que responder o WhatsApp, eu tenho que responder o Messenger e eu tenho que responder o direct. Não dá. Não dá, eu vou perder tempo de outras coisas. É muita gente você administrando tudo isso. E não é só isso. É administrando o grupo, administrando o consultório, as pessoas que você atende, administrando família, administrando a sua própria vida. Porque se a gente não presta atenção, eu já falei várias vezes sobre isso. Se a gente não bota atenção, a gente não tira tempo pra gente. Você sabe, foi tão interessante. Na quarentena, a hora que abriu a academia do prédio de novo, eu falei, ai, que bom, vamos voltar a fazer academia. Eu falei, gente, eu vou fazer academia, mas eu vou levar as crianças. De repente, o tempo que eu tinha tirado para mim já não era mais para mim. Eu falei, gente, eu tô levando as crianças junto, não tô sozinha. De novo, eu não tô sozinha. Então, a gente tem que prestar atenção de tirar esses tempos pra gente. Da gente fazer o se respira, da gente cuidar da pele, da gente tomar um banho direito. Porque se a gente não olha, Lari, vai no batidão. Da gente se levar para tomar um café. Exato. Né? Num lugar gostoso, sentar, no nosso tempo, aproveitar o ambiente. Porque às vezes a gente vai num lugar legal tomar café, mas a gente estava correndo porque está pensando em outra coisa que tem que fazer depois. Exatamente isso. Agora, com essa autocobrança que a gente acaba vivendo, especialmente nós mulheres, que a gente tem esse tanto de... Eu falo que nós somos multipotenciais porque a gente tem potencial para fazer muitas coisas mesmo. Até além do que a gente poderia e deveria. Como é que que dica você dá, como é que você acha que a gente pode fazer para diminuir a nossa ansiedade, para olhar para a gente com mais amor, com mais carinho, com essa autocobrança excessiva que a gente acaba vivendo, Lari? Gerenciando tempo e tarefas. É o que eu ensino para os meus pacientes. Então é o seguinte, quais são as tarefas que você precisa fazer todos os dias e que você realmente não pode deixar de fazer? Né? Então você vai priorizar isso na sua agenda. Ali, naqueles espaços, você vai colocando as outras coisas que você quer fazer por você, que você precisa fazer por você. Né? E uma vez por semana, ou mais se puder, fazer algo que você queira, que você goste, que seja um prazer, que não seja uma obrigação. Né? Então, tem um exercício que eu faço para todo mundo que vem com essa autocobrança, que é assim, Dani, o que eu faço e gosto, o que eu não faço e não gosto, o que eu faço e não gosto, e o que eu não faço e gosto. E geralmente as pessoas têm dificuldade nesse último. Olha que engraçado. Né? Para a pessoa se conhecer e para ela ver aonde ela está investindo tempo em algo que não está tendo um retorno bacana para ela e aonde ela deveria investir mais nela. Né? Porque são 4 pontos que eles têm que ficar bem preenchidos. Todo mundo precisa fazer coisas que não gosta. Sim. Né? Então, não tem como você não preencher esse ponto. E todo mundo precisa passar a fazer mais coisas que não faz e gosta. Geralmente é muito deficitário esse ponto, principalmente para quem se cobra muito. Então, é importantíssimo a gente fazer esse exercício, colocar num papel e aí ver o equilíbrio disso, como é que tá. Geralmente não está equilibrado. Geralmente. E aí a gente precisa fazer esse equilíbrio. Né? Então, a gente vai gerenciar tempo e tarefas. Né? Colocar não muitas tarefas na agenda e nem muita coisa seguida uma da outra, porque imprevistos acontecem sempre. E a gente precisa lidar com eles, a gente precisa ter tempo de gerenciar um imprevisto também. Né? Se eu marquei essa live com você 7h07, por exemplo, e eu tenho que buscar minha filha na escola às 6 horas, ela estuda a 10 minutos daqui, mas se meu pneu furar, eu vou ter um problema. Né? E aí eu vou ter um imprevisto. Talvez eu não consiga chegar aqui às 7h07. A maneira mais fácil da gente gerenciar um imprevisto é aceitando aquela frustração. Aconteceu. Agora eu vou pensar na solução. O que eu vou fazer daqui para frente? Eu quero me livrar desse problema. Eu tenho a live com você às 7h07, eu não quero furar com você.
Eu deixo meu carro estacionadinho numa ruazinha, pego um Uber, venho aqui, faço a live e depois eu resolvo. O carro não vai fugir de lá. Se eu não conseguir tirar de lá, ninguém consegue. É o olhar do adulto, né? Porque o olhar infantil, e se eu tivesse ido antes? E se o pneu não tivesse furado? Fica no EC. O adulto é aquele que fala qual é o problema. É esse? Tá bom, vamos resolver e depois a gente pensa no que vai fazer, né? Esse olhar de criança, eu sempre falo com meus pacientes, isso é birra, é uma birra de adulto. Ai, que droga, eu não queria que isso tivesse acontecido. E agora? Não adianta, o pneu não vai se encher sozinho, porque você está fazendo uma birra ali, está tendo um chilique. Não tenha o chilique, vamos resolver o problema. Ter chilique é perder tempo. Né? O problema já aconteceu e não vai sumir porque você teve um chilique. Então, vamos ver como é que a gente vai resolver esse problema. Agora, tem coisas que não tem como resolver. Aí é uma situação. Eu preciso me adaptar a ela da melhor forma possível também. Não adianta chilique, a situação tá lá. Chilique é ótimo. Eu vou ter que me adaptar. Mas é. Muito bom. É muito bom. Agora vem cá, por que é que você acha que das 4 opções que você deu, por que é que você acha que a pessoa gosta e não faz? Qual é esse movimento que muitas vezes você observa das pessoas, que as pessoas gostam de fazer, têm vontade de fazer e acabam não fazendo? É a dificuldade de cultivar a autoestima, Dani. A gente está numa sociedade que tem muito problema com a autoestima. Então, assim, se é para mim, eu posso deixar para depois. Eu preciso entregar isso, isso e isso, porque fulano está esperando, porque fulano depende de mim, porque fulano precisa de mim, porque fulano pediu um favor. Eu tenho que ir com um fulano não sei aonde. Aí uma amiga te convida para tomar um café num lugar super legal do outro lado da cidade e você vai. Mas se você quer tomar esse café sozinha, você lembra e pensa, sozinha não vou. Por que para você não vai do outro lado da cidade e para o outro você vai? Não. A gente precisa cultivar a nossa autoestima. Tem gente que me procura com essa questão da autoestima. E aí a pessoa acha que eu vou falar uma palavrinha mágica e a autoestima vai cair no colo dela. E isso não acontece. Você precisa cultivar, você precisa se cuidar, você precisa se tratar. Principalmente quando a gente é mãe, né, Dani? A gente volta os nossos cuidados, os nossos olhares para a criança. Exatamente. Né? Isso é normal, toda mãe faz. Só que a gente também precisa aprender a colocar esse olhar de volta para nós. Né? Se a gente não tem dinheiro, às vezes, para ir num salão, para comprar roupa, não precisa. Você pode fazer uma hidratação em casa. Você pode pentear o seu cabelo de uma forma que você gosta com calma. Tomar um banho, como você disse, com calma. Usar uma roupa que eu goste, mesmo que eu não goste de sair, eu gosto da roupa, eu tenho ela no meu guarda-roupa, por que eu só vou usar para a missa de domingo? Não, vou usar. Passe uma maquiagem, se vê bonita no espelho, mesmo que você não vá sair, é para você. Que delícia! Eu brinco que a gente tem que olhar no espelho e fazer um uau. E não é só um uau. Na hora que a gente consegue olhar para nossa autoestima, consegue acessar o nosso amor próprio, a gente começa a se olhar e se colocar em lugares de muito mais merecimento, né, Lari? A gente vai se permitindo se acariciar, se olhar, se tratar com muito mais respeito. As pessoas acham muitas vezes que é questão de egoísmo. Eu ouço muito isso. Então, eu tirar tempo para mim, imagina eu tenho filhos pequenos, imagina meu marido vai chegar, imagina a casa vai pegar fogo. Gente, é um momento para você. Por que é que você tem momento para todo mundo e você não tem momento? Por que é egoísmo você olhar para você e não é egoísmo você deixar de se olhar? Isso também é egoísmo. É egoísmo porque você não está praticando com você mesma. Como é que você não se abastece e quer dar para o outro, né, Lari? Exato, é isso mesmo que eu ia falar, né? Que exemplo que você vai passar para os seus filhos? Né? Você precisa se mostrar uma mãe feliz, uma mãe que se cuida, uma mãe que se gosta, né? Uma mãe que tem uma boa autoestima. E aí você vai passar, né, para o seu filho esse autocuidado. Ele vai se inspirar em você. As crianças imitam a gente, eles aprendem muito por imitação. Eles observam muito a gente. Muito. E os filhos são nossos maiores críticos. Quando a gente cobra deles algo que a gente não faz, eles logo apontam. Né? Mas você também deixou o seu casaco na sala. Eles falam na hora. Entendeu? Então, para essas questões psicológicas também, a gente tem que ser um exemplo nisso também. Isso não é bobagem. Isso vai construir, né, as nossas relações também. Porque se eu me valorizo, se eu gosto de mim,
eu vou estranhar se alguém me tratar mal. Eu não estou acostumada com isso. Eu não me trato mal. Então, pera, eu vou colocar um limite ali. E eu vou ensinar minhas crianças a colocar um limite também. É questão de autorrespeito, né? Eu falo exatamente isso. A hora que a gente se coloca no lugar certo na vida, a hora que a gente se dá o respeito, a hora que a gente consegue se colocar como prioridade. E prioridade não é ser além de ninguém, mais do que ninguém, muito menos que ninguém. Se colocar no lugar certo. Eu brinco que se alguém quiser sentar nessa cadeira, não dá. Quem está sentado aqui sou eu. A hora que a gente assume o nosso lugar, a gente se coloca em prioridade e aí você dificilmente vai deixar as pessoas te magoarem, te judiarem, serem estúpidas com você, porque você fala, até aqui você vem, daqui para frente, não. Porque você conhece os seus limites, né? Isso. Ô, Lari, e a gente aprende a dar limite para o outro. Exatamente. A gente aprende a dar limite para o outro e muitas vezes não é nem uma linguagem verbal. É uma linguagem corporal, é um olhar, é uma coisa de energia mesmo que você se fecha de um jeito que você não permite que o outro suba, né, em cima de você. O outro também não tem coragem de subir. Porque ele te olha e percebe a sua autoconfiança. Ele fala, opa, com essa eu não posso brincar. É até uma linguagem corporal, né? A hora que a gente tem autoconfiança, o jeito de caminhar, o jeito de olhar, a postura da cabeça, muda completamente. O corpo fala, né? A hora que a gente tem autoconfiança, acessa de novo, porque autoconfiança e amor próprio todo mundo tem. É que a gente vai deixando perder ao longo do tempo. Mas a hora que a gente acessa isso de novo, a nossa postura física muda, né? A nossa postura física, a nossa imagem também, né? Porque, Dani, se eu me arrumar, me maquiar, me colocar com uma roupa que eu me sinto bem, para enfrentar um dia difícil, eu vou enfrentar esse dia difícil. É verdade. Né? Porque eu me arrumei para aquilo, eu estou me sentindo bem, eu estou dona de mim. E aí vai, é a mesma coisa, né? Por exemplo, se a gente pegar os animais, isso acontece também. Pega um leão, ele tem orgulho da juba dele. Ele se lambe, ele se trata. Vai lá e raspa a juba do leão para você ver se ele não se esconde. Muito bom! Pois é. Adorei, adorei. Você sabe que tem uma metáfora tão linda sobre esses bichos da selva, que diz que o leão a autoconfiança dele é tamanha que ele não é o mais rápido, ele não é o maior, ele não tem mais força, maior é o elefante, mais força é o búfalo, e eles vão fazendo essa comparação com os outros animais, mas o jeito dele andar, o jeito dele chegar, o jeito dele olhar, ele se torna o rei da selva. E ele nem é o melhor em tudo. E eu falei, gente... E ele não caça. Quem caça é a leoa. Quem caça é a leoa. Ele nem caça. A leoa caça, ele come o melhor pedaço e o restante fica para a leoa e para os filhotes. É verdade. Ele come primeiro ainda. Né? Então agora... você vê, ele se impõe com a figura dele. Com a figura dele. A hora que ele chega, todo mundo corre porque o rei da selva chegou. Então, acho que é isso que a gente tem que olhar. Eu falo sempre que o caminho é sempre para dentro. Não adianta a gente querer tapar os nossos buracos do lado de fora, porque tudo começa dentro da gente, né, Lari? A gente tem que fazer esse mergulho, a gente tem que se olhar, tem que se curar, tem que se priorizar. E especialmente olhar para nossa autoestima e nosso amor próprio, né, Lari? Muito. Muito, a gente precisa se olhar e exercitar esse autocuidado e exercitar a nossa boa autoestima. A gente precisa ter. Né? A gente precisa... Como que a gente vai ter? Exercitando. Ai, mas nossa, eu não tenho ânimo de me cuidar. Começa passando um creme no corpo. Aí você passa um creme, um perfume. Né? E assim você vai exercitando. Você precisa sair do 0 e ir para o 1. Para o 5, para o 10. Você vai demorar um pouquinho para chegar no 100. Porque a nossa sociedade é imediatista, né? Eles querem começar a terapia e já melhorar na primeira sessão. Né? E aí essa questão do autocuidado também é um processo. Da autoestima é um processo. Né? E a gente tem que ter paciência e entender que a gente vai ter esse processo de avanços e recuos. Mas se a gente for determinada, Dani, a gente chega lá. Você não tem a dúvida. Eu falo que a gente cai, mas a gente levanta e acha outras alternativas. A gente cai e se levanta mais forte porque a gente aprende com o erro.
Hoje, na aula de hoje, eu falei exatamente sobre isso. A mulher antifrágil cai porque todo mundo cai. Porque a vida traz pra gente um monte de surpresas que nem sempre são tão agradáveis e que muitas vezes são muito desafiadoras. Muitas vezes a gente dá uma chacoalhada que você fala, pera que eu perdi o rumo, não sei exatamente onde eu tô. Só que a hora que a gente tem meta, você fala, ok, esse caminho ruiu, perdi o chão, qual é o meu próximo caminho? Então, quando eu digo que quando a gente ganha consciência, ok, meu chão ruiu. Eu tenho consciência que eu posso fazer um novo caminho, só que daí eu tenho duas escolhas. Ou eu fico no chão chorando, 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 daí eu me deprimo, fico triste, fico ansiosa, me achando o cocô do cavalo do bandido, porque daí eu não consigo sair do lugar. Ou eu vou levantar e aos pouquinhos construir um novo caminho. A hora que a gente tem consciência que a gente pode fazer, é uma escolha, ou ficar no lugar, ou começar a trilhar um novo caminho, né, Lari? É exatamente isso. Porque sabe, Dani, o que acontece, né? As nossas metas, os nossos objetivos, eles estão num determinado ponto. Para a gente chegar neles, a gente vai construindo alguns passos, né? Que é o nosso passo a passo. Se eu quero, por exemplo, me formar em psicologia, eu vou frequentar a faculdade durante 5 anos e aí eu vou todo dia na faculdade, faço as provas, faço os trabalhos, estudo. Durante 5 anos eu vou chegar lá. Né? Então, eu vou construir o meu passo a passo. O que eu quero para a minha vida? Quais são minhas metas? Isso, isso, isso. Eu construo o passo a passo e vou indo, um passinho de cada vez. Ah, demora, como, por exemplo, na faculdade de psicologia, demora 5 anos. Demora 5? Demora. Mas se eu começar, eu vou terminar nesses 5 anos. Independente de quando vai ser, nos meus 20 anos, nos meus 30, nos meus 40, vai demorar 5 anos de qualquer forma. E vai ter muita coisa no meio do caminho que você não vai gostar, mas tem que fazer, porque a meta é terminar. Exatamente. Aí, nessa questão do passo a passo, como que ele funciona? Como se fosse um mapa, para eu chegar aonde eu quero. No meio do caminho, coisas acontecem. Né? Aparece um buraco, aparece uma pedra, aparece um obstáculo, alguém tenta me sacanear. Mas eu olho e falo, bom, vou contornar esse problema aqui, vou resolver esse problema e vou continuar no meu mapa, porque eu construí um passo a passo para chegar lá, né? E eu tenho que continuar. Exatamente isso. Você sabe que eu li uma crônica uma vez tão interessante, chama Autobiografia. Eu saí de casa, tinha um buraco na porta de casa. Você já leu essa metáfora? Não. De vida? Eu saí de casa, tinha um buraco na porta de casa. Eu caí no buraco, chorei muito, doeu muito. No dia seguinte, eu saí de casa, o buraco estava na porta de casa, eu caí no buraco e eu chorei muito. No dia seguinte, eu olhei para o buraco e pensei, será que eu vou cair no buraco? E fui cair no buraco de novo, chorei, chorei, chorei. No quarto dia, ela olha para o buraco e fala, agora eu já sei que o buraco vai me machucar, eu vou contornar e não vou cair mais nesse buraco. Então, a gente sabe muitas vezes que a gente está entrando em lugares que a gente tem meta, que vai ser difícil, a gente vai cair, a gente vai escorregar, mas se você conhece para onde você está indo, se você sabe que ele tem um buraco, cabe a você fazer a opção de contornar ou cair no buraco todas as vezes, né, Lari? Essa é a consciência. É a consciência de você, em primeiro lugar, presentificar. Não adianta a gente ficar, ai meu Deus, daqui 5 anos, isso que eu vou me formar, eu vou ter tantos anos. Se você não está no hoje, fazendo o que você tem que fazer hoje, prestando atenção nos buracos que tem na sua frente, você vai cair e ficar chorando. Não é? Presta atenção, vem para o hoje, vê quais são as suas metas, faz o seu planejamento, como você disse no começo, qual é o tempo que você precisa, o que é que você vai fazer no seu dia. Eu amei você ter os tópicos, que eu vou entrar na internet e vou fazer isso, isso, isso e isso. Pronto. Tem muita distração, se a gente não presta atenção, se a gente não se respira, a gente cai nos buracos e fica chorando, Lari. Exatamente isso. Né? E aí, durante o meu dia, o que eu faço? Tenho ali alguns espaços que eu entro na internet para interagir com outras pessoas e tal, para dar risada, para me divertir. Né? A gente pode fazer isso também. E esse buraco que você contou, Dani, para mim, o que representou? A frustração. Né? Caiu no primeiro buraco, se frustrou, mas a gente vai aprendendo com aquelas frustrações, vão virando experiências. E aí eu olho e falo, tem um buraco ali, eu caí, não foi legal, então eu vou contornar, não vou cair mais nele. Né? E é isso que a gente precisa fazer, é aprender com a frustração.
Exatamente. É cair, porque a gente cai mesmo, e o que é que eu tiro de aprendizado de tudo isso, né, Lari? Frustração acontece para todo mundo. Né? As pessoas têm muito medo da frustração. É claro que não é gostoso. Né? Se a gente pode evitar, a gente deve evitar. Mas muitas a gente não tem como evitar. Então a gente não pode se assustar dessa maneira. A gente precisa ter a resiliência, né, de passar pela frustração e falar: bom, hoje foi um dia péssimo, né? Mas amanhã é outro dia. E bora! É levantar, é levantar. É a gente cair e subir. A gente muitas É vezes isso. tem processos desafiadores que a gente cai, que a gente tem que viver esses processos e tem que respeitar esses nossos processos. Mas a gente não pode ficar. Não pode cair, ficar no chão esperando, muitas vezes, esperando que alguém venha te salvar, que alguém venha te resgatar. Ninguém vem. É você que tem que ter força e tem que conectar essa força que a gente tem dentro e que todas temos para poder se levantar, né, Lari? É isso aí. Eu vou É abrir os isso aí. comentários para ver o que a mulherada tá falando aqui. Posso? Olha lá. Claro, claro. Olha que delícia quanta gente querida que tá aqui. A Ana, antes de eu fechar os comentários, a Ana estava falando do tanto de papéis que ela tem que dar conta. Ela falou, não quero nem falar, porque ela estava falando desse monte de papéis que a gente tem que dar conta. É isso aí. A gente tem que olhar, o caminho é sempre para dentro, a gente tem que se respeitar, a gente tem que respeitar os nossos processos internos, mas a gente tem que olhar para a nossa autoestima, para o nosso amor próprio e se cuidar. E se olhar, e pedir ajuda, né, Lari? Você recebe muitos pacientes dizendo: oi, eu vim me cuidar, como é que você vai me tirar disso? Oh, muitos. Muitos. Né? Sai, E sai aí eu dele, explico. né? Porque daí joga na mão do outro. Exatamente. Aí eu explico como que funciona o meu trabalho. Né? Eu não consigo fazê-lo sozinho. Né? Não tem como ele fazer uma encomenda e eu entregar. Meu trabalho não funciona dessa forma. É. Né? A gente precisa construir isso juntos, um caminho juntos. Eu preciso entender onde ele quer chegar. Né? E aí a gente vai junto trilhando aquele caminho. Eu sempre falo para eles: olha, você é o dono do carro e eu sou o GPS. Então você coloca o seu destino e eu vou te ajudando a chegar lá. Né? Tem momentos em que você vai virar numa rua que não era para virar. E eu vou te sinalizar, mas se é isso que você quer, você vai em frente, porque o dono do carro é você. Exatamente. É Exatamente. isso. Mas esse movimento de querer que o outro resolva é muito interessante, né? Porque daí não tem a autorresponsabilidade. Porque daí, se deu É isso. certo, ela é maravilhosa. Se não deu certo, é o meu Deus do céu. Não! Você entrega ferramentas, você entrega ajuda, você mostra o caminho e ele que tem que trilhar, ou ela que tem que fazer esse caminho. É assumir a autorresponsabilidade pela sua vida. E aí engloba a autoestima, o amor próprio de eu querer sair do lugar que eu tô. Não que alguém venha me tirar do lugar que eu tô, né, Lari? Sair da zona de conforto, querer mudar. Né? Porque a pessoa ela fica na mesma posição, fazendo as mesmas coisas, com os mesmos pensamentos, só que ela quer que o entorno mude. Não tem Exatamente. como. Não Não tem tem como. como. Peraí, qual é a sua responsabilidade nesse caos que está aqui, né? E aí a gente precisa se responsabilizar. Eu sempre falo, tem que ser protagonista da sua vida. Você não pode ser coadjuvante. As pessoas vão decidindo, a situação vai mudando, você vai dançando conforme a música. Fica igual aquele coadjuvante de novela, sabe? Onde o protagonista vai, ele tem que aceitar ir, porque ele é coadjuvante. Não, não. Você tem que ser o protagonista da sua vida. Exatamente. Olha que legal. A Silvia escreveu: boa noite, amo suas lives. Daí ela escreveu embaixo: adorando a live, tão importante esse tema. E a Doris Lindeza escreveu: essa dupla. Só quero dizer da minha admiração pela Lari. Aprendo com ela todos os dias, além de psicóloga, ela é inspiração. Olha que linda. Boa noite, Adoro. Roseli. Meninas lindas que estão aqui com a gente. Que delícia, que gostoso. Meu amor, nossa live está chegando no fim, porque eu sei que você tem compromisso e eu quero agradecer do fundo do meu coração pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de dividir esse assunto
incrível, importante demais a gente tocar nesse assunto, porque faz parte do nosso dia a dia, faz parte da gente ficar alerta e poder se olhar e se cuidar sempre, né, Lari? Eu que agradeço muito pelo convite, agradeço de você ter lembrado de mim. Né? Eu acho que tinha esse horário ali na minha agenda, justamente esse, né? E foi marcado assim tão rápido, porque tinha que ser, a gente tinha que ter esse encontro e foi delicioso, assim, a energia para mim tá excelente. Eu sempre acredito também que nada é por acaso, eu sempre acredito que os encontros não são por acaso, e ainda mais com esse tema. Então, eu quero dizer do meu amor, da minha honra e da alegria da gente ter podido dividir esse tema com essas meninas lindas que estão aqui com a gente. Gratidão, minha honra e meu amor a todas vocês e a você, Lari. Muito obrigada. Eu que agradeço, é tudo recíproco, Dani. Meninas, muito obrigada. Beijo para todo mundo, boa noite. Até a próxima. E sempre que você quiser, estou à disposição. Até. Beijo.